do CRC estão em formato EAD, né? Não percam essa oportunidade de se atualizar nesse momento tão delicado. Acesse nosso site e confira os temas importantes. Lembramos também que o CRCRJ está presente nas redes sociais, lá divulgando agendas de lives, cursos e muitas outras informações relevantes para a categoria. Convido a todos a seguir o perfil do Conselho nas redes para acompanhar as ações em prol da categoria. Nosso aplicativo no CRC está disponível para download. É o CRC se atualizando e se conectando com a categoria contábil. Ative as notificações e fique por dentro das novidades. Você conhece o balcão de empregos e estágio do CRC do Rio de Janeiro? Diariamente, empresas anunciam suas vagas e você, profissional registrado e em dia ou estudante com cadastro, pode se candidatar às novas oportunidades. Já pensou também em concorrer a um carro 0 km, só por estar em dia com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio? A Quion Bank, primeira conta digital voltada para profissionais da contabilidade, microempresas e pequenas empresas, está com essa promoção exclusiva para os profissionais do Rio de Janeiro. Acesse o site www.qyon.com/carro fácil e veja como participar. Boa essa, hein? Lembramos que será disponibilizado ao final do evento o link para que possam inserir as informações para a emissão do seu certificado de participação. Não perca essa oportunidade. Então, fique conosco até o final para acessar este link. Ele será divulgado também aqui no chat, né? No canto direito, que aparece aí no vídeo, e ficará disponível para preenchimento por apenas 1 hora após o término da palestra. As perguntas podem ser feitas no chat, elas serão respondidas, na medida do possível, após a exposição de todos os palestrantes do dia, né, no tempo destinado à mesa redonda, ao final, na meia hora final. E agora, para dar as boas-vindas, convido a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho, a contadora Ilan Renz. Ilan, com você. Olá, boa tarde a todos os presentes. É uma alegria recepcioná-los para o segundo dia de trabalhos da primeira Jornada Internacional de Contabilidade do CRCRJ, um evento que pretende apresentar uma verdadeira imersão sobre como exercer a atividade contábil em outros países. Se você perdeu a live de ontem, dê uma olhadinha aqui na TV CRC, porque o conteúdo está imperdível. E hoje teremos mais palestrantes com renomados especialistas, profissionais da contabilidade, atuantes no cenário internacional e mesa redonda para debates ao final do nosso dia. Hoje, a jornada terá como foco a questão tributária e teremos os seguintes painéis: noções gerais sobre legislação contábil e tributária internacional. E qual é o melhor modelo contábil e tributário para o Brasil hoje? Sem dúvidas, nós, profissionais da contabilidade brasileiros, temos muita experiência em lidar com burocracia e somos expertos em desatar todo esse grande nó que é o nosso sistema tributário. Geralmente, uma das vantagens de trabalhar no exterior, dependendo, é claro, do país, é um processo tributário simplificado. Por exemplo, enquanto aqui no Brasil, mesmo com a adoção de tanta tecnologia, como o SPED, o E-Social e outras inovações para a nossa atividade, ainda dedicamos muito tempo e esforço para atender às demandas da Receita Federal e do Fisco Estadual. Em países da América do Norte e da Europa, por exemplo, a contabilidade é mais focada em atender plenamente as empresas. E vocês vão concordar comigo que esse é um grande desafio para nós, não é verdade? Encontrar tempo para tantas obrigações. Mas é claro que não é só isso que deve ser considerado na hora de tomar uma decisão sobre mudar de país ou não. Em tempos de crise econômica, como estamos vivendo no Brasil, é cada vez mais tentador imaginar sair daqui e exercer a profissão que escolhemos em outro lugar.
além de considerar a adaptação a outra cultura e questões técnicas, como a validação de seu diploma e outras correspondências legais. Não tenha dúvidas que é fundamental buscar conhecimento sobre as normas internacionais de contabilidade, sobre legislação contábil e legislação tributária internacional e muitos mais detalhes sobre o país escolhido. Bom, esperamos que participar dessa jornada tragam a vocês algumas respostas para as centenas de perguntas que rondam nossas cabeças quando falamos desse assunto. Vamos então começar nosso segundo dia de mergulho na prática da contabilidade de outros países. Bom evento a todos e muito obrigada. Muito obrigado, Ilan, pelas palavras iniciais, pelas belas palavras iniciais. E antes dos nossos palestrantes começarem, né, as suas exposições, gostaria de agradecer a presença de todos e registrar a presença, né, de algumas autoridades, principalmente o presidente do Conselho, o senhor Samir Neme. Também está presente o representante do Conselho de Barra do Piraí, a contadora Maria Elizabeth Soares, bem-vindos. O representante de Nova Friburgo, né, a contadora Guilmar Guimarães, a representante, aliás. O conselheiro, o contador Jorge Luiz de Almeida, seja bem-vindo, Jorge. E o conselheiro também, contador Luiz Antônio Leal, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje, à nossa live de hoje. E agora eu convido para uma breve saudação inicial os palestrantes de hoje, o Vicente Sevilha e o Ronaldo Dias. Por favor, sejam todos bem-vindos. Olá, meus caros, boa tarde. Obrigado, Marcos, pela recepção, Ilan também. Um abraço a todos do CRC do Rio de Janeiro, especialmente ao nosso presidente Samir. Parabéns a vocês pela organização desse primeiro congresso, é uma jornada importante, né? Ilan falava um pouquinho, Ilan, eu vou fazer uma rápida abertura aqui, já vou passar a palavra para o meu colega Ronaldo, mas a Ilan falava um pouquinho sobre essas oportunidades do exterior, né, Ilan? Fiquei aqui com vontade de dar um pouco até do depoimento pessoal meu, porque eu não tenho esse plano de sair do Brasil, né? Embora eu acho que é um plano válido em muitas situações, mas eu descobri, e já não é de pouco tempo, que as empresas brasileiras querem fazer negócios no exterior, as pessoas físicas brasileiras querem investir no exterior e as empresas de fora do Brasil e pessoas de fora do Brasil também querem fazer negócios com o Brasil e querem investir no Brasil. Eu acabei descobrindo, Ilan, Marcos, Ronaldo, meus amigos todos que estão me acompanhando, que tem um mercado muito grande para um contador que é capaz de compreender aspectos tributários e contábeis do Brasil e de outras regiões do mundo. E acabei crescendo muito em termos de número de clientes fora do Brasil. Para você ter uma ideia, estou dando depoimento, não é... pode parecer, eu gosto de me explicar, que é assim, algo do tipo, nossa, como ele está se gabando e tal, mas não é isso. Mas para você ter uma ideia de quando eu percebi esse mercado para cá. Nós atendemos 220 empresas não brasileiras aqui no Brasil, empresas que têm negócios no Brasil, mas que não têm sede fixa aqui, só tem investimento no Brasil, né? E, além disso, algumas centenas de pessoas físicas brasileiras que têm investimento no exterior. Então, tem um mercado fantástico. Você que está nos assistindo agora, se você quiser eventualmente mudar de país, é uma excelente oportunidade. Alguns dos palestrantes desta semana já fizeram essa opção, são contadores que estão em outros países e vão poder dar esse depoimento. E eu aqui só queria trazer esse olhar, assim, se especializar em relação a regras internacionais, como o Ilan acabou de nos dizer agora, é uma excelente oportunidade. Fora que, agora só entre nós, isso é praticamente um segredo, este público não está naquela fatia de público que está disputando o preço. Você não está naquela coisa de, não, eu quero pagar R$80 por mês para o meu contador. Esse público, pelo contrário, eles têm um ticket muito mais alto, eles reconhecem muito mais o trabalho. Então, é uma excelente oportunidade. Aproveitem ao máximo essa semana. Eu acho que foi uma visão fantástica do CRC do Rio de Janeiro em trazer esse tema, porque descola um pouco daquela luta tão desgastante do nosso dia a dia aqui no Brasil e mostra oportunidades muito bacanas.
O Ronaldo preparou uma apresentação para hoje, que ele compartilhou comigo. Vou pedir aqui a todos vocês a licença, vou deixar o Ronaldo conduzir a apresentação. E, Ronaldo, se você me permitir, de vez em quando eu dou um pitaco que você vai trazer para nós aqui, tá bom? De novo, parabéns a todos, parabéns especialmente ao CRC do Rio e muito mais ainda a você que está se especializando e buscando conhecimento na área contábil. Beleza, obrigado, Sevilha. Vai ser muito bom a gente bater esse papo aqui. Vamos fazer uma dinâmica bem legal e bem interessante. De fato, parabéns ao CRC do Rio de Janeiro por estar trazendo essa temática tão importante. Às vezes, no Brasil, a gente fica meio que imerso numa bolha e não consegue pensar de uma forma mais ampla, né? E o nosso mercado, ele é intra-países, né? Como o Sevilha bem colocou, os caras que estão lá fora, que saíram do Brasil e têm investimento lá fora, ou moram lá fora, tanto quanto aqueles que investem no Brasil. Sevilha, fica à vontade, a gente vai trocando figurinha aqui, viu? Vou compartilhar aqui com vocês aqui a minha tela para a gente iniciar aqui essa apresentação. Qualquer coisa que tiver algum problema aí, vocês vão me dando feedback aí que a gente vai colocando, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um modelo tributário contábil para o Brasil, né? Estamos aí com processos de reforma tributária passando no Congresso, e é importante trazer um pouco mais de luz sobre esse processo. Que algumas informações sobre o nosso trabalho, e estamos aí quase 30 anos aí trabalhando com contabilidade, muito focado também nessa parte tributária, né? Fizemos aí um livro chamado Poder Oculto da Contabilidade, que tenta trazer justamente o resgate da ciência contábil como algo importante e primordial para a valorização do contador. Então, qual o objetivo, primeiro, dessa palestra, né? A gente vai falar sobre a reforma tributária. Realmente é necessário, né? Eu vejo muita gente falando, não precisa de reforma, vamos só mexer nas leis infraconstitucionais, que já está tudo resolvido, né? Então, e será que é possível essa reforma, né? Qual é o nível de possibilidade que nós temos realmente de fazer uma reforma um pouco mais profunda, né? E qual seria um modelo sob o olhar de um contador, sob o olhar desse profissional que tem essa capacidade de traduzir esse manicômio tributário aí para todos os nossos clientes e para a sociedade como um todo, né? E aí, Sevilha, falando de reforma tributária, eu já começo com saudades dos tempos de Tiradentes, né? Nós tínhamos aí 1/5 dos infernos. Ô, Ronaldo, deixa eu contar uma curiosidade, cara. Você sabe que eu sempre tive vocação para contabilidade, né? Você trouxe Tiradentes agora. Quando garoto, mas muito garoto, acho que eu tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade, nós fizemos na escola uma peça e eu fui o Tiradentes. Então, eu tô ligado com a tributação aí desde a época da meninice, viu? Muito legal. Então, nós tínhamos aí nos tempos do Tiradentes, né? Esses 1/5 dos infernos que era mandado lá para Portugal e teve inconfidência por causa disso, né? Por causa de 20%. E hoje, a nossa carga tributária está na faixa de 34%, ou seja, nós temos hoje, Sevilha, quase 2/5, né? Que a gente não vê para onde é que vai muitas vezes, né? Que a gente tem um baixo retorno de tudo aquilo que a gente paga. Mas... Posso só pedir para você voltar naquele slide? É porque coincidiu uma informação, Ronaldo, que eu nem comentei contigo, quero dividir com vocês todos. Na hora. Outro dia desses aqui, a gente estava conversando com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio, ele é da diretoria de relacionamento institucional da Confederação Nacional da Indústria, e ele tem acompanhado muito de perto o projeto de reforma tributária, né? Você está mostrando a carga tributária da Índia acima da carga tributária brasileira, mas o Mário Sérgio, esse é um dado histórico que é correto, mas o Mário Sérgio já trouxe novidades sobre a reforma tributária que foi feita na Índia. Eles recentemente fizeram uma reforma tributária, eles reduziram fortemente a carga tributária local, ainda não tem os estudos mostrando para quanto é que caiu, mas o Brasil vai superar a Índia agora com toda certeza, e o mais interessante é que o PIB do país cresceu 3% ao ano, a mais do que já vinha crescendo, né? A Índia cresce na média 7% ao ano, passou a crescer perto de 10% ao ano só por conta da reforma tributária. Você já pensou, a gente tem a prática aí, né, em retrospecto, né?
porque a reforma tributária da Índia passou em 2017, né? Então você tem aí 3, 4 anos dessa reforma, e a gente já vê os resultados, né, palpáveis, né, Sevilha, dessa questão. E no Brasil tem um complicador, Sevilha, que é o seguinte, que isso pode piorar, mas como? Olha só qual é a carga tributária para quem ganha até 2 salários mínimos. 48,9%, tem estudos que dizem que chega até a 52%. Porque a nossa carga tributária ela está concentrada na base do consumo, né? Então, como a população de baixa renda ela tem pouco nível de investimento e ela praticamente gasta tudo com a sua própria subsistência, a carga tributária que ela tem é muito maior do que as pessoas que ganham, por exemplo, aí mais do que 10 salários mínimos, ou até mesmo quem ganha aí mais de 30 salários mínimos, paga quase que metade da carga tributária daqueles que ganham até 2 salários mínimos. E, além disso, fica à vontade também, Sevilha, para você poder comentar aí. E, além disso, a gente tem 27 legislações de ICMS, 5.600 leis municipais, as milhares de leis federais, as agências reguladoras que também colocam um monte de coisas para você poder seguir, com trocentas instruções normativas, portarias, e a gente fica mais ou menos como esse nosso amigo aí, e imerso nesse manicômio, né? Ronaldo, um dado só para complementar, né? Eu ainda não vi uma versão atualizada, esse estudo tem uns 2 anos, mas é um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Se a gente juntar leis complementares, leis ordinárias, decretos, medidas provisórias, instruções normativas, decisões de orientação, ordens de serviço, etc., são mais de 350 mil normas tributárias editadas desde a Constituição de 1988. Isso dá 2 normas tributárias novas por hora desde 1988 para cá, né? Então, a pessoa que vai nos acompanhar agora, 1 horinha de conversa aqui, já perdeu 2 normas tributárias só enquanto a gente está conversando aqui. Seria cômico se não fosse trágico, né? Realmente, o que a gente vive no Brasil é um negócio de doido. E outras informações de por que a gente realmente precisa reformar esse sistema, né? A inadimplência com essa forma que nós temos de tributação está na faixa de 300 bilhões de reais. De informalidade, estima-se que nós temos aí entre 1,8 trilhões de submundo, né? Que é tudo informal. 5 trilhões só de brigas entre o fisco e os contribuintes. 3 trilhões de dívida ativa, que isso é impagável, né? Tem aí um monte de empresas aí que, inclusive, já quebraram e com multas altíssimas de Receita Federal por questões interpretativas e que isso não tem como pagar esse valor. E ainda tem a sonegação, que está estimada em 600 bilhões de reais. E as renúncias fiscais, mais de 500 bilhões. Além de um custo para a empresa poder entrar em todo esse arcabouço, como o Sevilha colocou, 2 leis a cada quantos minutos, Sevilha? 60 minutos, Ronaldo. A cada 60 minutos, 2 leis. Então, a cada meia hora aí, uma lei. Então, também, se você preferir, pode ser uma lei a cada 30 minutos. Exatamente. É uma coisa que humanamente é impossível, né? Então, vamos ver mais alguns dados disso. Ó. Como o Sevilha colocou estudos, são mais de 6 milhões de normas tributárias desde a Constituição de 88. O Brasil é o 184º pior sistema tributário entre 190 países. As horas trabalhadas por ano estavam em 1958, esse número foi revisto para em torno de 1.500, mas a média da OCDE são 159 horas. Então, 10 vezes menos, mesmo com o número já revisto. Então, repitam comigo aqui, 184º pior sistema tributário do mundo. Será que vale a pena a gente mexer nesse angu de caroço? Então, a gente precisa sair dessa burocracia excessiva e passar para um ambiente de simplificação, né? Às vezes, muita gente acha que a reforma tributária
é para simplesmente baixar a carga tributária, mas nós vamos ver aqui ao longo dessa apresentação que é muito além disso, e que se a gente ficar só nessa coisa de que vamos reformar para baixar a carga tributária, a gente não dá nenhum passo. E a gente falando em dar passo, a gente saindo um pouquinho do nosso país, para ver um pouco do que acontece lá fora na contabilidade, eu tive visitando alguns escritórios fora do país, em Portugal, na Suíça, na França, e chegava lá para ver como é que era o setor fiscal, né? Como diz lá no Globo Repórter, como vive, onde, como se reproduz o setor fiscal fora do país. E eles fizeram mais ou menos essa cara para mim. Como assim? Mário, você não faz as transmissões das declarações aí mensais para o fisco e a apuração mensal dos vários tributos? Não, aqui a gente faz a apuração do imposto de renda da empresa, pessoa jurídica, uma vez por ano. Cara, então a gente tem um pouco disso, né, Sevilha, aqui no nosso país, que em muitos países não existe, né, um departamento focado praticamente na parte fiscal o tempo inteiro. Aí, nessa linha, trazendo um pouquinho do que eu estava comentando no começo da nossa conversa aqui, empresas internacionais, que vêm investir no Brasil, é muito interessante. Eles têm na Europa, e eu vi esse caso em vários clientes que eu ajudei aqui, né? Em média, 2 pessoas para cuidar de tributos na empresa inteira, na Europa toda. Às vezes a empresa tem operação em vários países da Europa. Recentemente atendi uma empresa que é uma fábrica de motores, que está abrindo uma unidade aqui no Brasil, e eles têm 2 pessoas para cuidar de tributos diretos e indiretos na Europa inteira, né? E no Brasil, o diretor da área de administração e controladoria queria ter 16 pessoas para a operação do Brasil, 16 para cuidar de tributos para operar no Brasil. Essa empresa me procurou porque eles não acreditaram, eles disseram, não, esse diretor está mentindo para nós, não é preciso tudo isso. Vamos procurar alguém lá no Brasil, porque certamente dá para fazer com 1, 2 pessoas no Brasil também. Eles não acreditam que a gente precisa ter tanta gente no fiscal, Ronaldo. É impressionante, cara. E como a gente, muitas vezes, acaba não enxergando como é que é a realidade lá fora, a gente, às vezes, pensa que o que nós temos aqui no Brasil é algo corriqueiro e normal e natural, né? Mas quando você sai um pouquinho, a gente vê que não. E Ronaldo, nessa briga... Ronaldo, perfeito. Desculpa interromper, Ronaldo, mas tem uma pergunta interessante da Tamine Rangel. Será que o sistema tributário irá mudar? É, a gente vai ver que tem muito mais possibilidades do que impossibilidades, viu, Rayane? Mas, Ronaldo, deixa, Marcos, se você me permite, e talvez Tamine, né? Talvez Tamine seja um depoimento mal-humorado mesmo. Então você dá um desconto, tá bom? Para esse depoimento que eu vou dar agora. Ilan, Marcos, Ronaldo e meus amigos que estão me assistindo, eu comecei a trabalhar em contabilidade em 1983. Algumas pessoas que estão com a gente hoje aqui nem eram nascidas na época que eu comecei a trabalhar com contabilidade. A minha primeira função foi na área fiscal, em 1983. E o meu chefe, na época, a pessoa que me ensinou a fazer isso, começou a me ensinar a fazer apuração de ICMS, PIS e COFINS. Em 1983, eu disse para ele, mas, rapaz, esse negócio é muito complicado. E ele me respondeu, me lembro como se fosse hoje, né? Sevilha, fica tranquilo, porque vem aí a reforma tributária. Isso foi em 1983. Eu caí nesse engodo também, e estou até hoje esperando a reforma tributária, que eu não vi. Aliás, pelo contrário, né? Quem viveu essa época junto comigo sabe que só piorou, né? Concordo, Ronaldo, com o teu depoimento. Eu conversei com várias pessoas do segmento, inclusive parlamentares. Parece que é unanimidade que a reforma tributária vai sair, né? Estou muito feliz por isso, mas se eu fosse olhar só para o passado, tem, portanto, então, agora 38 anos que eu estou esperando a reforma tributária que não tem. E esse sentimento, Sevilha, ele é um sentimento da maioria, né? É um sentimento, eu percebo isso, de fato a sociedade, ela já não tem tanta esperança de que nós possamos mudar. Mas esses exemplos que a gente já teve, inclusive na Índia, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nos acende um farol de esperança e nós temos uma janela de oportunidade fortíssima para que a gente consiga mudar esse paradigma e que a gente consiga ter certeza que nós somos capazes de mudar o sistema tributário nacional. E voltando, Sevilha, nessa questão dessa complexidade, né, a coisa é tão complicada que você
tem uma indústria, você não sabe se o papel higiênico que você utilizou, se você pode jogar e deduzir PIS e COFINS, por exemplo. Aí tem que ver onde é que eu vou localizar os banheiros. Ó, pessoal, toda administração tem que descer para a fábrica, porque eu só posso ter crédito de PIS e COFINS do papel higiênico da produção. Parece piada, né? Ronaldo, esse é um ótimo exemplo, mas, por exemplo, as empresas que me procuram de fora do Brasil, que querem se estabelecer no Brasil, nenhuma delas me procura, Ronaldo, e quem está assistindo aqui de empresa internacional pode dar um depoimento parecido, nenhuma delas nunca me procurou dizendo, Sevilha, encontra um jeito de eu não pagar imposto. Nenhuma. Elas dizem o seguinte, olha, não importa qual seja o tamanho do imposto no Brasil, eu vou colocar no meu preço. Eu quero pagar o imposto direitinho. Não quero pagar mais do que precisa para não perder competitividade, mas também não quero pagar menos do que devo. E aí, quando eu digo para eles, pois é, mas tem coisas que ninguém sabe ao certo como é que se calcula o imposto. Porque a jurisprudência não definiu, porque não está claro como é que funciona. Por exemplo, eu não sei quem agora é do setor ou não, mas no e-commerce, por exemplo, as empresas de e-commerce têm que pagar diferencial de alíquota de ICMS, mas o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que não tem que pagar. Mas elas vão ter que continuar pagando este ano ainda. Vai explicar isso para alguém de fora do Brasil, Ronaldo? Exatamente. Fica Vai sempre lá contar para eles que não precisa. Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, eles acham que você está mentindo. É uma coisa assim revoltante. Então, não é que as empresas dizem eu não quero pagar o imposto do Brasil. É que elas simplesmente não conseguem compreender, nem com a ajuda de especialista, como é que calculam o imposto no Brasil para não ter risco nenhum. Exatamente. E eu sempre coloco, se a tua empresa... E, às vezes, a visão do brasileiro em relação a tributos, né? Se a tua empresa ela só é viável se você não pagar todos os tributos, tem algum problema com o seu modelo de negócio. Tem algum problema com a sua gestão e com a sua precificação. E o teu negócio não é viável. Se você não consegue competitividade, sendo que, teoricamente, a regra vale para o mercado inteiro, então você vai ter que mexer com outra coisa, porque não pode depender somente dos tributos para poder você ser competitivo, né? E o brasileiro tem muitas vezes isso. Ele não paga todos os tributos, não porque ele sonega e põe no bolso, mas para poder ele ter competitividade na hora do preço, né, Sevilha? Olha, senhores, tem uma outra pergunta aqui interessante, do Sérgio Giglio, né? Será que nos outros países o sistema tributário é tão complexo como o nosso? Essa aí... Com certeza não, viu? Um dos países que tinha um sistema mais complexo, que assemelhava um pouco ao nosso, era a Índia, né? Que fez essa reforma tributária que o Sevilha mencionou e que partiu realmente para algo que não é novo, que já está mais de 50, 60 anos aí em outros países com sucesso, que é um pouco daquilo que a gente quer convergir, né? A gente vai dando continuidade. Essa insegurança jurídica nas regras, né? Faz com que mais cedo ou mais tarde, por mais que se busque ter uma lisura em tudo aquilo e um compliance bem estruturado dentro da empresa, mais cedo ou mais tarde, você pode cair, mesmo sem querer, num problema de ordem da fiscalização, porque você deixou de cumprir uma coisa que na sua percepção estava ok, mas que o fisco entendeu que não na interpretação dele, né? E aqui nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica. Acho que hoje eu vim mal-humorado para a nossa conversa. Porque, assim, não é só que você deixou de cumprir algo que ele entende diferente, não é isso, não. Assim, você, quando foi emitir a nota fiscal, você mandou para ele antes a nota fiscal, para ele validar e dizer pode emitir a nota. Então, você fez os cálculos da maneira que você achou que era correta, emitiu a nota fiscal antes, pediu a autorização dele, ele autorizou, mas depois ele vem e te multa. Desse jeito, é um pouco daquela piada, né? O cara fala, como é que eu calculo esse imposto? Fala, tá aqui as regras. Mas e se eu errar? Se você errar, eu vou te fiscalizar e vou te multar. Então, a coisa fica complicada, de fato. É impossível viver assim, né? Não dá. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre o PIS e COFINS hoje, como é que é. São mais de 2.000 leis, mais de 60 páginas apenas de índice. Cumulatividade. Então, o brasileiro não sabe quanto que ele paga efetivamente de imposto. Foi feita uma lei imposto na nota, mas por mais que se busque, o IBPT fez uma planilha, mas ainda não é 100% ali do que você paga de tributo, e a maioria dos brasileiros nem sequer olha aquilo ali. O tributo pode ter suspensão, alíquota zero, crédito presumido, regime monofásico, cada uma regra para cada tipo de produto.
a cerca de 71 mil processos na Receita Federal e no CARF, que corresponde a quase 20% do total desses processos, brigando por regras e questões do PIS e COFINS. Aquilo que nós falamos, afinal, papel higiênico, vai ser insumo ou não vai? O telefone, é insumo ou não é? Essa é uma briga também que complica, né? Só no STJ, 25% dos processos correspondem ao PIS e COFINS, e 22 temas de repercussão geral tratam de mais de 10 mil processos nas instâncias inferiores. Isso faz com que a gente tenha, Sevilha, aí, um negócio na China, ou seria um negócio do Brasil, hein? Que a gente sempre fala assim, olha, eu achei um negócio da China. Que é isso aqui, ó. Com toda essa complexidade, onde é que a bomba estoura? Nas micro e pequenas empresas. Mais de 95% paga mais impostos do que deveria. A carga já é alta e muito mais gente paga do que tinha que pagar realmente. E é sério. Aqui está aqui o estudo do Sebrae, do IBGE, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, que deu nesse índice absurdo de que quase todas as empresas pagam mais tributos do que deveria pagar, né? E aí, além disso, a contabilidade ficou aprisionada pelo fisco, porque aí o contador chega lá, ele tem que ver, o cliente quer fazer determinada coisa, e fala, não, peraí, deixa eu ver aqui se a Receita Federal aceita o que você está fazendo. Então, se eu contabilizar assim, vai gerar muito mais imposto. Então, mesmo não estendo de acordo com as regras contábeis, 100%, eu tenho que jogar lá de acordo com a Receita Federal. Por exemplo, a depreciação. Um bem que poderia ser depreciado lá num prazo diferente da Receita, se eu faço diferente, já tem que trabalhar lá com uma outra contabilidade. E sujeito a multas, a riscos e atrasos. E aí, essa sopa de letrinha, né, com a tecnologia, Sevilha, ao invés de melhorar o processo para o contador, claro que em alguns aspectos melhorou, mas foi criado esse cipoal de obrigações acessórias eletrônicas. Fica uma mistura, no final das contas, né, o Ronaldo, assim, só duas contribuições aqui para a nossa conversa. Eu recomendaria quem está nos assistindo, que puder, que estude um pouquinho, e que se intere um pouco, para quem ainda não viu, né, muita gente já conhece, a curva de Laffer. A curva de Laffer, ela tenta demonstrar exatamente isso, qual é a relação entre a carga tributária e a complexidade da carga tributária e a arrecadação do governo, né? Em geral, quanto mais complexa e mais elevada a carga tributária, menor é a arrecadação do governo. Né? Exatamente, mas chegando no ponto... É um estudo antigo, inclusive, e chega um ponto em que se torna inviável, nós já estamos muito perto desse ponto, né? E essa ruptura aumenta na medida em que as obrigações acessórias, porque a gente já tem o peso principal, que é o imposto, em que as obrigações acessórias acabam tomando essa proporção tão grande, né? É lógico, absurdo. Se a gente tivesse aqui na mesa conosco um representante, e eu já tive a oportunidade de participar de conversas com representantes, o Ronaldo também, tenho certeza, com representantes, por exemplo, da Receita Federal ou mesmo das secretarias de Fazenda, o que eles iam dizer é, em todas essas obrigações, a gente não pede nada além daquilo que a empresa já tem nos controles internos dela. Ainda que isso fosse verdade, é um nível de complexidade, de detalhamento, de prazos tão reduzidos e de exigências para compliance tão grandes que transforma isso tudo em algo impossível, né? Eu diria a você, sem medo de errar, Ronaldo, a maioria das empresas, embora eu não tenha um estudo classificado, mas eu não teria medo de dizer que 99% das empresas brasileiras têm alguma inconsistência em algumas dessas obrigações que você está colocando, por mais que façam direito. Com certeza, com certeza. Para você ter uma ideia, para pegar um caso aqui muito específico, eu faço tudo direito, bacana. Um dos controles que o E-Social se dispõe a fazer, cada vez eles estão revisando e tal, mas é se você cumpre ou não a obrigação de pessoas com portadores de necessidade especial dentro da sua empresa. Não é uma obrigação exatamente tributária, né? Mas já que estamos nesse universo aqui, né? Os dados do IBGE mostram que não tem no país pessoas portadoras de necessidades especiais na proporção que o E-Social exige. Então não tem aonde contratar essas pessoas, né? São anomalias de um país que é retrógrado e que, infelizmente, se por um lado, o Ilan falou isso muito bem no começo, né? Se em alguns aspectos é modelo para o mundo, né? Em outros aspectos é uma vergonha para nós. Né? Exatamente. E muitas vezes acha que as coisas se resolvem por base de lei, decreto, e que não é assim, né? Tem que preparar a sociedade para que isso possa acontecer. Um outro detalhe...
É uma pergunta interessante aqui, acho que Nassib Mendes, com as arrecadações dos estados e União diminuindo devido à pandemia, o custo da máquina pública só aumentando, vocês acham que a reforma tributária pode ser aprovada integralmente nos próximos 5 anos? Pode, porque nós vamos falar sobre as premissas da reforma tributária e que são por causa dessas premissas que nós temos uma chance maior de que isso seja aprovado, né? Então, a gente vai responder a sua pergunta aí. Também acredito aqui, quero só dar a minha opinião. Como eu já disse, conversei com vários especialistas, já mencionei aqui o Mário Sérgio, eu tive a oportunidade de entrevistar o deputado Peternelli, que é um dos autores de uma das emendas que está em discussão no Congresso Nacional. Falei também com Emerson Casale, que é outro especialista no assunto, e é interessante que cada um deles, esses três, eu fiz questão, estou citando os três aqui, porque eles têm os três posições opostas em relação ao que pensam. A ideia de reforma tributária que eles defendem, cada um é diferente, é antagonista até à ideia do outro, mas os três concordam num ponto. Esta reforma tributária vai ser aprovada. Isso nos dá um pouquinho mais de ar de esperança, né, Sevilha? Então, agora falando sobre a questão dos incentivos e dos benefícios, né, as isenções são para os produtos, ao invés de haver uma isenção para os tipos e porção da população que necessitam dessas isenções. Por exemplo, cesta básica, né? Em muitos estados, o ICMS sobre a cesta básica é 7% ao invés de 18%, porque são produtos de base da pirâmide e tal, mas a gente tem que dar isso para quem realmente precisa disso aí. Então, isso precisa ser mudado e há, dentro das propostas da reforma tributária, uma mudança nesse sentido. O livro, será se realmente a gente manter o livro isento, ele incentiva, de fato, a leitura. Essa política pública está tendo os benefícios esperados quando se fez essa lei? Muitas vezes o problema é esse, faz-se uma lei, mas não se faz a mensuração dos resultados que ela trouxe, né? Outro exemplo é o caso do PCD, que é o carro para deficientes públicos. Aumentou mais de 200% o volume desses veículos vendidos aí, e alguns estados já começaram a puxar o pé no freio, porque virou meio que uma coisa de elisão fiscal. Mas qual a solução, né? Para esse imbróglio que a gente colocou aqui. Primeiro a gente trouxe aqui o caos, né? Mas vamos caminhando aí para isso. Eu acho que a primeira coisa, né, Sevilha, é a gente ter consciência do problema, e acho que está mais do que claro, né, essa consciência, mas nós precisamos também mostrar a importância dessa reforma para a população, porque esse é um tema muito distante do cidadão comum, né? Como diz o pessoal aí do afegão médio, né, Sevilha? Então, na verdade, Ronaldo, o olhar que eu tenho em relação a essa questão, e especialmente quando eu penso do ponto de vista do profissional de contabilidade, daquele profissional que quer ter um olhar mais internacional, até em relação à profissão, é o olhar que tenha a percepção, que tenha a capacidade de trazer oportunidades para as empresas. E quando você diz que a maioria das pessoas não se interessam, né, até usando o seu termo aí que o afegão médio não está interessado nisso, é porque, em geral, e até os empresários têm essa posição também, eles entendem que tributo é algo que não merece atenção. Né? E, de fato, se você parar para pensar, não mereceria. Né? Porque é verdade. Quando não fala colabora de maneira grande para a construção da empresa. Eu falo muito de cadeia de valor, o tributo acaba não criando uma cadeia de valor clara para a empresa. Né? E a gente vive numa sociedade, esse é um outro agravante para a dificuldade da reforma tributária, né? Em que o descontentamento com a aplicação do imposto em prol da população é tão grande que a população também se recusa a participar disso. Então você tem, por um lado, empresários desmotivados e, por outro, população desmotivada. Mas eu tenho certeza absoluta que, na medida em que essa discussão, fomentada até pelos contadores, aí acho que tem uma obrigação social de nós, profissionais da contabilidade, na medida em que a gente leva essa discussão para os nossos clientes, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão na nossa empresa, na medida como o CRC está fazendo, que a gente cria espaços para debater essa questão, talvez a gente conquiste um pouco mais de consciência da população a respeito da importância disso, e essa discussão consiga progredir de maneira um pouco mais organizada, né? Porque acaba sendo uma discussão muito política e pouco prática do ponto de vista do bem-estar da população brasileira. Né? Isso aí. E olha, as expectativas em relação à reforma tributária, numa pesquisa da Deloitte, agora de 2020, para as grandes empresas, 61% delas querem a simplificação dos impostos
49% querem a eliminação daquela redundância de tantas obrigações acessórias que a gente viu ali, um menor custo de compliance tributária, redução dessas obrigações e maior segurança jurídica. Então, e olha só, a gente está parado no mundo, enquanto isso, quase 300 reformas foram feitas ao longo dos países aí, nos últimos anos. É uma notícia aqui do Banco Mundial de 2019. Então, assim, nós não podemos ficar parados, né? E, ao mesmo tempo, Sevilha, como você colocou, se a gente não traz para a população e traduz isso para eles, acontece como está acontecendo na Colômbia. Isso é recente, a notícia agora de 5 de maio. O pau quebrando lá, pegando fogo na população por causa de uma reforma tributária. Muito bem colocado, Ronaldo. Uma visão que eu acho que é muito importante que a gente tenha. A estabilidade social depende disso de ser tratado de maneira clara na sociedade, né? Senão daqui a pouco está como está na imagem que você trouxe aí. Exatamente. E olha só, para a gente poder começar a ver como que as coisas funcionam lá fora, a maioria dos países ele tem a sua maior fonte de receita dentro do consumo. É o imposto sobre o valor agregado no consumo. Porque de vez em quando aparecem os populistas aí, Sevilha, colocando o seguinte: então tem que taxar imposto sobre as grandes fortunas, tem que taxar os mais ricos. Na hora que você vai dividir o bolo dos impostos, não adianta. Onde tem mais volume, mais escala, é no consumo. Só que nós temos que simplificar isso. Não essa loucura que nós fizemos no Brasil aí ao longo de 30, 40 anos, onde a coisa só desceu ladeira abaixo, né? E a média desse imposto sobre o consumo nos países está na casa de 20%. Então, no Brasil, a gente estava falando aí no VA de em torno de 20% a 25%. Isso vai ser trabalhado aí dentro do Congresso, dentro do relatório da reforma tributária. E aí... Ronaldo, deixa eu só trazer aqui um dado para colaborar com isso que você está dizendo, a importância Perfeito. do imposto sobre o consumo, né? Eu fiz, já tem, acho que uns 10 ou 15 anos atrás, eu fiz um curso nos Estados Unidos para entender como é que funciona a importação de produtos lá nos Estados Unidos. Né? Então, como é que os Estados Unidos importam? Porque alguns de vocês que estão me assistindo aqui, talvez já tiveram essa oportunidade, muitos, né? Quando você importa no Brasil, você precisa de licença de importação, precisa pagar uma série de impostos na nacionalização, precisa ter IPI, ICMS, PIS, COFINS, tudo na importação, né? E aí eu fui entender como é que é lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tirando os controles alfandegários, está sendo importado, a segurança, produtos de saúde, etc. e tal, mas você recebe a carga do porto, não paga nenhum centavo para pegar a carga. É lógico que você paga o que comprou e o frete internacional, mas não paga tributo nenhum, retira a carga do porto. Eu até fui ver a logística. Coloca, se o porto, por exemplo, eu fui conhecer lá o porto de Fort Lauderdale. Se a mercadoria chegar em Fort Lauderdale, você coloca ela num caminhão, ela cruza o país inteiro até a Califórnia, por exemplo, e tem uma rota que só tem 2 semáforos. Da costa leste até a costa oeste dos Estados Unidos tem apenas 2 semáforos. Então você está na Califórnia, traz um produto da Europa, se você quiser, não paga nada para desembaraçar, nada de tributos para desembaraçar a mercadoria em Fort Lauderdale, manda para a Califórnia com 2 semáforos, se for fabricar, se for utilizar, manuseia o produto e só vai pagar o imposto o dia que vender. Olha só paga um centavo, o primeiro centavo de tributo sai do seu bolso depois que você fizer a venda da mercadoria. Aqui no Brasil, para trazer a mercadoria para o Brasil, você não tem receita nenhuma, não vendeu nada. Simplesmente para trazer a mercadoria para o Brasil, você já tem que pagar ICMS, IPI, imposto de importação, PIS e COFINS. Quando não, CID e outras coisas mais, né? Isso inviabiliza muitas vezes, né? E aqui agora a gente vai dar uma acelerada para não perder aqui o horário, né? Mas, então, uma coisa que a gente já colocou isso, né? Não tinha que ter uma contabilidade tributária e outra contabilidade societária. Uma contabilidade para o fisco, outra para o sócio. A gente tem que convergir aqui para uma contabilidade única, universal, usando os padrões da OCDE e em base científica. A contabilidade já fala, lucro é despesa menos receita, menos custo, menos impostos, é o lucro. E pronto, não tem que falar, não, mas tem que adicionar isso porque eu não gosto, mas tem que excluir aquilo porque... Então vira uma confusão que a gente precisa resolver. A contabilidade precisa convergir para as normas internacionais de contabilidade, com balanços divulgados com a linguagem XBRL. Nós partimos aí para usar o blockchain, que é uma tecnologia que faz com que a contabilidade ela seja feita de uma forma muito mais dinâmica, com uma rastreabilidade e com uma segurança ainda maior. Nós precisamos avançar
nesses pontos. E agora vamos ver diretamente como que estão as propostas da reforma tributária lá dentro do Congresso Nacional. Então, como eu tinha falado com vocês sobre as premissas, como a reforma está solidificada sobre essas premissas, a gente tem muito mais tranquilidade para que ela passe. Primeiro, a simplificação. Então, isso é indiscutível. Precisamos ter um sistema simples para poder trabalhar. A unificação de impostos, que está dentro disso. Então, hoje nós temos 15 tributos, só os tributos ali da base de consumo, com mais os de importação e os tributos sobre a movimentação financeira, combustíveis e tal. Temos que simplificar isso tudo. A automação da cobrança. Isso aqui, cara, é a coisa mais linda de se ver, o que está, por exemplo, aí no método Abu Dhabi de cobrança automática dos tributos sobre a base de consumo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não aumento de carga tributária. Então, você viu o que aconteceu na Colômbia. Por quê? Porque a reforma tributária tem o intuito de aumentar a carga. Ninguém suporta mais aumentar tributo. E do outro lado, quem é que quer mexer no seu queijo, né? Nem Estado, nem município, nem União quer abrir mão de 1 centavo da sua arrecadação. Então, eu não mexo, não subo a carga, ok, sociedade, não reduzo a arrecadação, ok, fisco, beleza, estamos combinados, então vamos seguir em frente. Vamos ver, por exemplo, como seria o novo modelo do PIS e COFINS, que é o PL que o governo mandou para o Congresso. A redução de 52 para apenas 9 campos dentro da nota fiscal eletrônica e 70% de redução nas obrigações acessórias. Cara, isso aí já é um sonho, tanto para o empresário quanto para a contabilidade. A extinção de vários regimes diferenciados e desonerações que não se justificam. Aquilo que a gente colocou. O cara cria a lei, mas não vê o impacto do que aquilo, o custo-benefício e a eficiência daquela lei. A CBS, né, que é o que está se chamando a fusão do PIS e COFINS, que é a contribuição sobre bens e serviços, acaba com as maiores fontes de litígio, que é a dúvida sobre o que é insumo ou não. Ou seja, eu paguei qualquer coisa para a pessoa jurídica, eu tenho crédito e acabou-se, não se discute mais isso. Na área de saúde, não haveria incidência sobre as receitas que são do SUS. Então, se tem uma clínica médica que presta serviço para o SUS, as receitas do SUS e o hospital que trabalhou para o SUS, ela não incidiria a contribuição sobre bens e serviços. Por quê? Porque a saúde, a educação e a segurança são obrigações do Estado. Então, não há por que se falar em cobrar imposto sobre algo que o governo já deveria dar de graça, entre aspas, né? Porque não tem nada de graça. As plataformas digitais é que devem fazer o recolhimento dessa CBS. Aquilo que a gente estava colocando. Hoje, com as fintechs, com o Open Bank e com tudo aquilo de tecnologia que nós já temos, é plenamente viável você pagar um valor e, por meio de split, mandar o dinheiro para cada uma dos fiscos, né? 27 contas bancárias para cada estado, 5.600 contas para cada município, uma conta para a União, o cara pagou ali o imposto, já cai cada um para cada um desses entes. E aqui, as propostas que estão tramitando lá dentro. Então, a primeira fase, hoje já se fala em fatiamento da reforma, né? Muita gente já ficou, e agora que não vai ter nada, mas são faseamentos dessa reforma, porque dentro do Congresso não dá para deixar um pai, pensando politicamente, ninguém quer ser que nasça o pai da criança e leve os louros, né? Então, o Congresso, o Senado, junto com a Câmara, eles querem dividir aí o protagonismo e poderem aí ter algum ganho político dessa reforma. Então, uma das fases seria o PIS e COFINS, com uma contribuição na faixa de 12%, essa alíquota ainda vai ser trabalhada. O IPI cria um tributo seletivo aplicado para bens como cigarro, bebida e veículos. Numa terceira fase, a pessoas físicas, o imposto de renda, haveria a tributação do dividendo, né, porque aqui a gente tributa demais as empresas, o lucro das empresas, e com isso você estrangula a empresa antes mesmo que ela possa distribuir lucro lá para os seus sócios e eles assim tenham uma renda. Então, a empresa que quer investir, ela paga 34% até, e sendo que ela não vai pegar aquele lucro e distribuir. Ela tem que reinvestir no negócio. Então, ela acaba sendo penalizada, né? A folha de pagamento é aquele absurdo. Você paga um salário de R$ 1.100, mas o custo para a empresa é o dobro. E o funcionário vai receber lá R$ 700, R$ 800. Então, na Câmara, nós temos duas propostas principais. A PEC 45, que é da Câmara, e a PEC 110 do Senado. E a PEC 45, ela unifica 5 impostos, enquanto que a PEC do Senado, ela unifica 9 tributos.
criando aí o IBS, mas igual acontece no Canadá, a gente tem o chamado IVA dual. Eu tenho o IBS aqui dos estados e municípios e a CBS do governo federal. Esse é mais ou menos o desenho aí dessa questão que está lá dentro do Senado. E uma mudança importante aí, Sevilha, de paradigma, é que hoje as bases em que foram construídas aí o ICMS, principalmente o ICMS, que é o imposto mais nefasto que a gente tem aí para as empresas de comércio e de indústria, é que a coisa acompanhava a mercadoria, né? O imposto é sobre circulação de mercadoria, enquanto o que a gente tem que acompanhar é o dinheiro. E dentro da reforma tributária, dentro do método de cobrança automática de tributos, começa a se mudar para acompanhar o recurso financeiro e não a mercadoria, ligando aí a nota fiscal eletrônica com o boleto, para que isso já fique aí, a movimentação bancária, você já tem aí uma automatização dentro desse processo. E você possa ter um crédito financeiro. Uma contribuição aqui, só para te contar, né, eu acompanhei isso bem de perto. Existem 2 países no mundo, apenas 2 países no mundo que usam o critério físico, como você chamou aí, o critério da mercadoria, né? Então, só 2 países do mundo usam o critério físico para fazer tributação, Brasil e Colômbia, mais nenhum. Todos os outros países do mundo usam o critério financeiro para fazer tributação. Olha só, eu não sabia dessa informação, muito bom. E a Colômbia está lá para reformar. E a briga na Colômbia é para mudar isso, né? Uma das brigas lá na Colômbia é para mudar isso. Perfeito. Mas aí você vê, né? Dependendo da comunicação que é feita para a sociedade, gera esse caos social, né? Porque isso gera medo, né? A principal questão na reforma tributária é que a gente possa vencer o medo de mudar. Todo mundo com medo, não, peraí, se mudar vai subir. Aí o outro, não, peraí, se mudar vai acabar e vou reduzir a minha arrecadação. Então, por isso que as premissas são tão importantes. É aquela coisa, o combinado não é caro, né? A gente não combinou que não vai aumentar a carga tributária? Ok. Não combinou que não vai reduzir a tributação para os fiscos? Ok. Então, vamos ir em frente sem medo e a coisa vai dar certo no final. Senhores, se já tiveram curiosidade de ver na Colômbia a quantidade de seguro social que o país tem? Eu não conheço, deve ser um absurdo. Tentem. Uma vez eu fiz um diagnóstico do sistema tributário colombiano para uma entidade brasileira. Assim, tem muito tributo e muito seguro social. Né? E aí complica, né? Seguros, né? Que cobram das empresas e dos profissionais. É realmente preocupante. O sistema lá é um pouco parecido com o nosso. Tem muito. Exatamente. E isso ele traz aí a necessidade da gente fazer, por exemplo, essa desoneração da folha de pagamento. Porque você estimula, né, com que o desemprego seja reduzido e a empresa possa contratar de forma mais tranquila, né? Então, uma das coisas é que o INSS ele seja cobrado sobre o faturamento e não cobrado em cima do valor da folha de pagamento, né? E com isso, a gente pode também investir numa maior eficácia, né, e ter muito mais filtros na fiscalização para acabar com essa informalidade por meio dessa apuração eletrônica, né? Esse modelo Abu Dhabi, que depois vocês podem procurar na internet aí, que de fato traz uma maior eficiência na cobrança. Uma das coisas que poderia ser feito, e é muito fácil, por isso que a gente fala de um modelo para o Brasil, né? A gente tem o MEI, que compra com nota eletrônica. Você pergunta para qualquer contador o que aparece lá de MEI falando assim, olha, então quanto é que eu posso faturar por mês? 6 mil e poucos reais. Ah, tá. Só que ele acha que ele pode comprar 6 mil. E às vezes o cara compra 10 mil, 50 mil, 100 mil. E é nota eletrônica. E por que nada acontece com esses caras? Por que não bloqueia? Por que não há uma efetividade na fiscalização sobre o MEI? Então o cara já começa errado, muitos começam com trambique aqui. E nós poderíamos matar esse mal pela raiz. No Simples Nacional, acontece o que eu gosto de chamar de crescimento de caranguejo. Não sei se acontece por aí, Sevilha, você já viu? O cara tem uma família grande, e aí, daqui a pouco, o filho tem uma empresa, a filha tem outra, o irmão tem outra, a mãe tem outra, a mulher tem outra. É muito comum, muito comum. Eu tenho um caso aqui de um cliente que eu até brinco com ele, que eu não dou nem a mão para ele, que se eu der a mão para ele, ele abre uma empresa no meu nome. Ele tem empresa no nome de todo mundo que ele conhece, né? Porque esse teto do Simples, até pelas condições dele, né? Ele não é visto como algo, um desafio para ser vencido. Ele é visto como um limite. Não posso passar daqui, né? Exatamente. Então, isso precisa ser revisto, né? Isso precisa ser
colocado, porque eu já falei, tive muitas reuniões com o secretário de Fazenda lá no estado do Tocantins, e através da associação comercial, e a gente sempre colocou para eles, olha, não adianta você achar, não tem o Jurassic Park, a natureza dá um jeito, então não adianta fechar e enclausurar o empresariado, que infelizmente ele vai achar um jeito de burlar. Então você tem que fazer uma coisa transparente, uma coisa lógica, uma coisa que tenha sentido no mundo real, porque não adianta fazer travas artificiais, porque o cara vai achar um jeito de burlar isso aí. Empresa grande é empresa grande, empresa pequena é empresa pequena. Tem que ser tratado dessa forma, mas que seja criado depois, uma segunda etapa, algo que seja feito para que essas empresas, na verdade, uma reforma tributária bem organizada, muitas vezes o cara não vai nem querer ficar no simples, porque fica ali limitando e amarrando. É para uma empresa pequena, realmente, que não tenha perspectiva alguma de mudar de tamanho, né? Outra coisa que a reforma vai trazer é reduzir absurdamente o monte de dados que tem no E-Social. Porque o E-Social, além da questão trabalhista e previdenciária, ela tem uma infinidade de dados para tratar a questão tributária, né? Então, um monte de código de evento que não vai fazer o menor sentido se a gente desonerar essa folha de pagamento. Então, e aí vem a questão da transição, né? Como é que a gente vai passar desse sistema? 6 meses após aprovada, a CBS ela entra em vigor, que é a fusão do PIS e COFINS. E as pequenas empresas que não têm benefício fiscal não precisam esperar aí 3, 4, 5, até 10 anos, como estava na PEC 45. Nós, como bem o Sevilha colocou, a gente está acostumado a mudar 2 leis a cada hora. Então, o que é a mudança de um regime tributário para a gente? Não é nada. A gente tira isso de letra. Então, não precisa ter medo disso aqui. Aí, a transição entre os fiscos, façam lá internamente, mas aponta aqui que a gente já tenha uma mudança, né? E tem um exemplo muito bom que pode ser utilizado, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Esse comitê pode servir de base para criar o Comitê Tripartite para fazer a gestão do IBS, que é o tributo ali dos estados e dos municípios dentro da reforma tributária. E uma coisa importante que a gente vai ter que fazer em todas as nossas empresas, nós enquanto contadores, é fazer um planejamento tributário dentro dessas novas bases, assim que elas forem aprovadas, porque muitas empresas não vão compensar realmente ficar lá no simples puxando o freio. Se você não tem aquela preocupação, vendi 1 milhão, antes de ficar feliz, fica preocupado qual vai ser a pancada de imposto que vai ter para pagar no final, você pode ter ali, à medida que você pagou e vendeu, você já pagou o tributo e acabou, então a gente tem que fazer um planejamento tributário para colocar. Então, será que seria impossível realmente esse sonho da reforma? Aquilo que o Sevilha colocou. A Índia já fez. E olha, gente, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tem milhares de religiões, milhares de dialetos, tribos, castas. Cara, se eles conseguiram, e nós somos 7 vezes menores, que incompetentes que somos nós se não conseguimos mudar esse sistema tributário, rapaz. Não tem condição. Olha aqui, ó. A maior reforma tributária da história da Índia entrou em vigor. E essa notícia é de junho de 2017. Como o Sevilha colocou, os frutos já estão aparecendo. Um crescimento, se o PIB era 7, cresceu mais 3, nós estamos falando de um aumento de mais de 50% no PIB, por causa da reforma tributária. E será que a gente aqui no Brasil é um país de outro mundo, que a gente não tem condição de fazer isso, mesmo copiando um negócio que já tem mais de 50 anos no país inteiro, no mundo inteiro? Não tem condição, né? Então, qual é o nosso dever de casa? Primeiro, como é que vai ser esse pós-reforma? Como que vão ser as instruções normativas? A gente tem que estar muito de olho nisso, porque esse pepino cai no nosso colo. E como será o modelo de negócio da contabilidade? Aí entra aquilo que o Sevilha colocou. Nós temos um papel social muito grande. Como é que vai ficar o nosso pessoal que está acostumado com fiscal? Que o cara está ali naquele mundinho só de calcular imposto e fazer guia. E aí ele tem que começar a pensar em IFRS, em normas brasileiras de contabilidade, em NBCT, em indicadores, em fluxo de caixa, em ajudar o empresário com a consultoria. Nós precisamos trabalhar a mentalidade e o modelo de negócio da contabilidade. Senão, como é que esse pessoal vai ficar? Então, a nossa missão está aí, está dada, né? É engajar a população, esclarecer a população, mostrar que é possível, mostrar o que se trata a reforma tributária e, principalmente, Sevilha, eu acho que o contador definitivamente tem que assumir o protagonismo nesse processo. As coisas sempre ficaram por conta de legisladores, advogados tributaristas, e nós que operamos essa coisa toda, ficamos ali só
absorvendo aquilo depois de pronto, engolindo aquilo que já está seco e que já está frio. E esse tempo acabou. Nós temos plena capacidade de fazer a coisa acontecer. Nós somos os caras nessa área. Não tem ninguém que consiga bater no peito uma legislação, destrinchar ela e colocar em prática na velocidade que as coisas acontecem. Então, eu deixo uma reflexão aqui, né? Não há o que temer quando se tem a chance de jogar o pior sistema tributário do planeta na lata do lixo. Ainda tocar fogo lá para ver se realmente não sobra mais nada daquilo. Então, gente, somos a geração que vai mudar o sistema tributário nacional. É difícil, mas não é um sonho impossível. Muito obrigado e a gente vai continuando aí na mesa redonda. Excelente conteúdo, Ronaldo. Vicente, quer falar, acrescentar algo mais? Então, tenho aqui pelo menos 2 olhares que eu queria trazer para o nosso debate, Marcos, Ilan, Ronaldo, meus amigos, a partir dessa tão brilhante explanação que o Ronaldo fez, né? Um olhar talvez mais do ponto de vista interno e o outro olhar mais do ponto de vista dessa oportunidade de internacionalização que todos nós estamos vivendo atualmente, né? Eu vou começar pelo olhar mais interno e aí depois eu me concentro nessa questão da internacionalização, que tem muito a ver, na minha opinião, com essa jornada internacional de contabilidade que a gente está fazendo aqui no CRC. Então, vou rapidamente falar desse ponto de vista interno, né? Vou contar para vocês, já contei essa história em alguns outros ambientes, mas é que a história é marcante e talvez com ela eu consiga passar para vocês o sentimento que eu acho que pode embasar essa atitude que o Ronaldo está defendendo aqui de ser os atores dessa reforma tributária, né? Eu tenho um filho que chama Pedro. Alguns anos atrás, garoto, foi convidado para dançar quadrilha na festa junina da escola dele. E aí fiquei encarregado de caracterizá-lo, né? A gente coloca lá uma roupinha de caipira e tal. Aqui perto de casa tem uma lojinha que vende artigos assim de época, né? Isso foi, é claro, antes da pandemia. E eu fui lá para comprar um chapéu de palha para o meu menino ir de chapéu de palha na festa da escola. A loja tinha, logo na entrada, assim, uma prateleira, e na prateleira tinha ali 2 pilhas de chapéus diferentes, né, mas muito parecidos, quase ao olhar de um leigo como eu, que não manjo nada de chapéu de palha, para mim eram os 2 iguais. Peguei o primeiro, olhei, custava R$22 o chapéu. Ao lado tinha outro, eu peguei para olhar, esse outro do lado custava R$2,90, na mesma loja. Né? Um chapéu de palha a R$22, o outro chapéu a R$2,90. Para mim, os 2 serviam, eu podia ter encerrado o assunto ali, mas fiquei curioso. Eu disse, mas qual é a diferença? O que está acontecendo? Né? Como é que será? E olhando, não consegui identificar, até que vi nas etiquetas do chapéu os fabricantes, e aí eu entendi a diferença. Ou pelo menos eu entendi um pedaço grande da diferença. Né? Por incrível que pareça, não sei se vocês já olharam esse detalhe ou não, mas até o chapéu de palha vem da Índia. Perdão, vem da China. Né? E é bom explicar, porque quem estiver me ouvindo pode entender errado, né? O chapéu de R$2,90 era o que vinha da China, não o de R$22, porque, dada a distância, né? Vamos parar para pensar, a gente nem sempre organiza a cabeça dessa maneira, né? Alguém teve que plantar o milho na China, colher, pegar a palha, trançar, fazer um chapéu, colocar numa caixa, botar num caminhão, levar até um navio, colocar dentro do navio, trazer para um porto aqui em São Paulo. Do porto, um outro caminhão trouxe para a loja aqui perto da minha casa, a minha loja pôs para vender, a pessoa da loja, eu espero, está ganhando alguma coisa com isso, né? E essa prosopopeia toda, da China até a loja do lado da minha casa, custa R$2,90. O outro chapéu era fabricado por uma empresa aqui do estado de São Paulo, de uma cidade chamada Piracicaba. Da porta da minha casa até Piracicaba não tem 200 quilômetros. Né? E esse indivíduo brasileiro, esse fabricante brasileiro, precisa cobrar R$22 no chapéu dele para dar conta. É lógico que, Ronaldo, a gente não pode, Marcos e Ilan, colocar tudo no peso da carga tributária. É lógico que não. Tem outros aspectos que a gente pode também considerar, né? Mas sem dúvida nenhuma que o sistema tributário colabora para isso. Né? Por mais, mesmo quem está no lucro real e tem um modelo não cumulativo, o imposto brasileiro se acumula ao longo das transações, né? Até pelos aspectos que o Ronaldo já tratou, como, por exemplo, nem tudo eu posso me acreditar, porque é critério físico, tem todas essas coisas. Né? E essa discussão ela é mais profunda do que escolher um chapéu de palha para o meu garoto. É muito maior do que isso, porque eu fico me perguntando
depois eu acabei não olhando mais, nem sei se essa empresa lá de Piracicaba ainda existe ou não, como é que esse fabricante de chapéu de Piracicaba vai se manter nos negócios? Né? Porque é muito difícil. E eu estou falando de uma realidade aqui que é uma realidade comum a qualquer pessoa que está me ouvindo agora. Talvez hoje você tenha comprado um produto feito na China, né? E não tem, eu estou falando da China, mas podia ser da Índia, podia ser do Paraguai. A gente tem produtos do Paraguai que estão sendo mais competitivos do que os produtos brasileiros, né? E o Paraguai nem tem, está melhorando muito, está crescendo muito, é um player que ainda vai tomar muito mercado, na minha opinião, brasileiro, mas ele nem tem um parque industrial tão grande assim, né? Mas a discussão ela é muito profunda, o Ronaldo tratou disso na apresentação dele, envolve a sociedade como um todo, porque no final das contas, eu acho que ninguém vai me julgar, eu comprei o chapéu de R$ 2,90. Né? Não comprei, eu estou aqui defendendo a empresa brasileira, a indústria brasileira, mas comprei o chapéu de R$ 2,90 e eu acho que é isso que você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo, faz quando tem um preço mais barato de um competidor que por alguma razão conseguiu ser mais competitivo do que um outro concorrente. Né? E vim para casa com o chapéu de R$ 2,90 na mão e essa aflição que estou agora aqui dividindo com todos vocês, que é a aflição de pensar o meu garoto que dançou festa junina outro dia, agora está com 11 anos de idade, mas um dia ele vai precisar de emprego. E eu estou me perguntando aonde é que eu vou arrumar emprego para esse menino daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 8 anos, não sei. Né? Porque eu, como contador, e você, meu colega, como contador, podia estar aqui no meu lugar contando essa história. Quantas empresas eu não vi fechar? Né? Quanta gente perdeu condição, quanto o empresário brasileiro perdeu condição. Pode parecer, alguém pode levantar a mão, e eu saberei ouvir isso, e dizer o seguinte, não, mas isso é porque o empresário brasileiro tem que sofrer mesmo, que é ganancioso, quer ter muito lucro, mas em última análise eu não estou nem preocupado com o empresário brasileiro que perdeu o emprego, eu estou preocupado, a empresa, eu estou preocupado aonde a nossa população vai trabalhar, da onde virá o sustento da nossa população. Ilan, e aí já vou amarrando uma coisa na outra, né? Na sua fala você trouxe essa realidade que talvez se eu fosse mais jovem, eu estou agora para completar, quase completando 30 anos de idade, né? Então, se eu fosse um pouquinho mais jovem, se eu tivesse agora perto dos meus 20 anos de idade, talvez eu quisesse ir embora do Brasil, Ilan. Então, não são só as empresas que estão indo embora do Brasil, muitas pessoas, inclusive profissionais, colegas nossos, estão indo embora do Brasil porque enxergam que lá fora tem uma oportunidade de exercer uma contabilidade que a gente aqui não consegue exercer. Aqui a gente acaba sendo, o Ronaldo colocou muito bem, mas também, apesar do brilhantismo dele, qualquer um poderia ter dito isso aqui, não há desfazendo não, viu, Ronaldo? Mas todos pensam isso. Aqui, boa parte da nossa energia é para atender o fisco, uma obrigação inútil, que colabora pouco, que cria pouca riqueza, que não ajuda o nosso cliente. É frustrante trabalhar no Brasil. E aí, quando a gente olha, a Ilan falou muito disso, por isso estou me referindo a ela, quando a gente olha, Ilan, as oportunidades que tem fora do Brasil, inclusive países como, por exemplo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que abrem as portas para contadores brasileiros, digam, venham para cá, porque a gente quer vocês aqui, porque reconhecem que o contador brasileiro, como o Ronaldo disse, é capaz de dar conta, né? Se a gente cuida de 2 mudanças legais a cada hora, cuidar de contabilidade na Austrália, na Nova Zelândia, é moleza, né? Então, essa qualificação e essa capacitação acaba se perdendo. Os talentos brasileiros acabam indo embora, né? Eu recentemente ajudei uma empresa, é minha profissão, o que é que se há de fazer, né? Mas eu não ajudei sem dor no coração, não. Uma empresa brasileira, estabelecida aqui em São Paulo, no município de Guarulhos, a mudar para o Paraguai. Porque no Paraguai a carga tributária é mais barata, os encargos trabalhistas são mais baratos e a energia elétrica é absurdamente mais barata do que no Brasil. Então eles encerraram, a empresa é brasileira, eles encerraram as atividades no Brasil, a família se mudou para o Paraguai, a família de brasileiros se mudou para o Paraguai, criaram a empresa lá, receberam uma série de incentivos fiscais e agora vendem para os mesmos clientes no Brasil, só que a partir do Paraguai, com um preço menor e uma margem de lucro maior, né? Nós precisamos nos perguntar, nós todos contadores especialmente, se é esse o país que a gente quer construir para os nossos filhos, né? Ou se a gente pode, diante desse desafio, se posicionar como alguém que trabalha pela conscientização dos clientes, das pessoas ao seu redor, dos investidores de empresas internacionais, para criar um ambiente de negócios melhor.
Alguém vai dizer, não, mas isso depende do governo, isso depende do Congresso, mas isso também depende de nós, né? Nós estamos hoje aqui discutindo essas oportunidades. Então, não quero me estender demais, mas essa seria a primeira parte, assim, um olhar mais interno em relação ao negócio. Agora, quando Pois não, Marcos, se me permite, claro. a gente perderia a palavra da Ilan, ela tem um compromisso e vai continuar nos assistindo. Claro. A gente tem umas palavras finais para nós, para quem está nos assistindo. Na realidade, eu só gostaria de agradecer ao Ronaldo, parabenizá-lo também. Foi uma explanação maravilhosa, muito elucidativa. Vicente, você tem razão. Eu acho que ainda é o sonho de muitos brasileiros de saírem daqui do Brasil e irem fazer sucesso lá fora. Mas eu ainda acho que a gente pode também conseguir o nosso sucesso aqui, no nosso país mesmo, com muita força, muita coragem, e aguardando que as coisas melhorem cada dia mais. Eu vou deixar aqui vocês agora, tá? Vou sair do estúdio, vou assistir pelo YouTube, desejar aí um final aqui de evento excelente para todos. Tá? E agradecer mais uma vez a cada um de vocês, ao Marcos, ao Vicente e ao Ronaldo, por vocês estarem aqui contribuindo para que o nosso CRC fique cada vez mais pujante. Um abraço a todos. Obrigado, Ilan. Um abraço, Ilan. Muito obrigado, viu? Obrigado, abraço, Ilan. Tudo de bom. Tchau. Ronaldo e Vicente, agora tem algumas perguntas para a gente responder ainda do público. São poucas, mas eu tenho um caminhão de perguntas. Tá? Não se assustem. A gente tem um tempo bom ainda. Eu só queria terminar uma... Pode finalizar, que eu estava fazendo, Marcos, só para concluir essa coisa toda, né? Agora, eu queria trazer o olhar para o profissional de contabilidade um pouquinho, né? Porque a gente falou, esse discurso tributário da reforma, de construir uma nação e tal, é um discurso que eu sou muito engajado e acredito muito nele, mas ele também precisa estar conciliado com a realidade de cada pessoa, né? E aí eu quero um pouquinho agora trazer talvez para o micro, a gente falou do político, do grande, do macro, trazer um pouquinho para o micro, né? Você que é meu colega profissional de contabilidade, pode explorar enormes oportunidades com conhecimentos internacionais, né? E é uma oportunidade talvez assim gigantesca para você considerar na sua carreira. No começo da minha fala hoje eu já falei um pouquinho disso, mas agora eu queria pontuar alguns aspectos. Por exemplo, um setor econômico dentro do Brasil, que apesar de todos os pesares vai muito bem, é o agronegócio, né? Então, ainda que você não queira sair do Brasil, mas você focar em agronegócio pode ser uma excelente oportunidade, porque é um segmento que tem tudo para continuar crescendo e que tem carência de bons profissionais também na área de contabilidade, tanto de contabilidade com olhar tributário, quanto de contabilidade com olhar gerencial, né? Ajudar empresas brasileiras e ajudar pessoas físicas brasileiras a investir ou a fazer negócios fora do Brasil é uma outra mega oportunidade. Eu conheço vários profissionais, alguns deles estão participando até dessa jornada aqui do CRC, que fizeram essa escolha e estão performando de maneira surpreendentemente boa. Estão felizes, estão podendo ajudar, estão criando oportunidades e ajudando empresas e pessoas a realizar o seu sonho, né? E tem, por fim, a oportunidade de você eventualmente sair de vez do país e ir trabalhar fora do Brasil. É lógico que isso depende de preparo, de estudo, de dedicação, né? Tem muitos cursos, eu sei que o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro está até trabalhando para criar parcerias com entidades internacionais para ajudar você a se qualificar para isso, né? Então vale ter esse olhar, eu acho que é algo que não pode ser desperdiçado, não, né? O olhar de explorar oportunidades fora do Brasil, dentro do Brasil e nessa correlação entre negócios do Brasil e negócios internacionais. Marcos, obrigado, viu, pela paciência aí. Agora vamos ver o que pinta de dúvidas aí. Sim, tem umas perguntas interessantes aí. Eu vou combinar duas aqui que estão bem próximas, né? O Fernando Santos pergunta, algo vai mudar? Quando? E aí tem uma outra do ZAC SSA. Quando falo que o pior sistema é o pior sistema tributário, né, no caso brasileiro, de qual pesquisa científica tiraram essa informação? Nem sei se precisa ser cientista para responder essa pergunta. A gente está colocando, a nossa realidade responde bastante a isso quando você compara com qualquer outro país, né? Essa é uma pesquisa da OCDE, então tem do Banco Mundial, é bastante
seguida eles fizeram lá uma métrica e, de fato, a realidade dessa a gente vive com isso, né? Qual outro país do mundo tem uma mudança de legislação duas mudanças a cada 1 hora e esse manicômio tributário que a gente viu aí, né? Então, não tem como ser pior do que isso. Isso. Geralmente o Banco Mundial faz o guia dele lá, o Doing Business, né, e pontua, né, e compara os sistemas tributários, aí quem quiser pesquisar no site do World Bank, e a OCDE também, que é uma entidade que fica na França, para quem não conhece, né, e cria guias específicos da área tributária e ajuda muitos países, hein? Não só os países membros, mas alguns países que não são membros também copiam, né, no bom sentido, as regras, né, para estabelecer as suas regras locais, né? Mas, assim, eu queria dar um passinho atrás, viu, Vicente, sobre o tema 1 da nossa live de hoje, do nosso encontro de hoje. Assim, no geral, assim, na sua visão, qual que é a similaridade do sistema contábil brasileiro com o sistema contábil da Europa, ou não tem similaridade com o sistema contábil dos Estados Unidos? A gente já falou um pouquinho disso ontem, mas era bom dar uma relembrada aí, como é que está isso hoje, né, em termos de normas, saindo um pouco do tributário e voltando um pouco para o contábil, assim. O que você acha? Então, de uma maneira geral, né, o Brasil já vem há alguns anos trabalhando para se adequar a normas internacionais de contabilidade, né? Acho que o principal esforço nessa direção, o Ronaldo também foi muito feliz em trazer isso na apresentação dele, é extinguir esse olhar de uma contabilidade para o fisco e uma contabilidade gerencial, né? Criar um ambiente no qual eu tenha uma contabilidade que tenha como principal missão orientar a empresa, os investidores, os stakeholders na análise dos ambientes e das possibilidades, e a partir disso gerar informações fiscais também, né? E não o contrário que comumente a gente vê. Então, esforços como, por exemplo, a questão da adequação ao IFRS, as normas brasileiras de contabilidade que têm sido cada vez melhoradas e aprimoradas, né? E a prática contábil brasileira que sempre foi muito competente, né? Se a gente voltar no tempo, eu sou das antigas, tem algumas coisas assim mais desatualizadas do ponto de vista de análise, mas, por exemplo, quando a gente tinha inflação aqui no Brasil de uma maneira galopante, nós tínhamos metodologia de correção monetária de balanço, que é uma coisa, referência mundial, né? A gente conseguia ter uma análise muito clara em relação a isso. Então, as normas contábeis brasileiras, elas são muito boas e foram muito melhoradas nos últimos anos. A visão que eu tenho é que a gente tem progredido demais em relação a isso, né? Mesmo quando a gente fala sobre pequenas e médias empresas, né? As normas brasileiras criaram regras específicas de IFRS para as pequenas e médias. Então, existe todo um arcabouço preparado no Brasil para que a gente tenha a contabilidade tão boa quanto qualquer outro mundo. O aspecto humano, talvez, no Brasil, quando eu vejo essa análise e faço essa comparação, talvez até seja melhor preparado para isso, porque o desafio de fazer contabilidade no Brasil é muito mais complexo, porque a gente divide o nosso tempo em aspectos fiscais e em aspectos contábeis e ainda assim dá conta dessas duas frentes que a gente cuida simultaneamente e ao mesmo tempo, né? Então, também sob esse olhar, o Marcos, respondendo de maneira direta à sua pergunta, é uma excelente oportunidade para o profissional brasileiro, porque se ele já está adaptado às normas brasileiras de contabilidade, é pouca adaptação necessária para atuar em qualquer outro país da Europa ou mesmo da América do Norte. É bem pouca adaptação, né? Eu já tive a oportunidade de comparar também, mesmo com Índia, com a Austrália, com outros países de outras regiões do mundo, e a gente nota que a contabilidade brasileira está muito bem preparada para atender a todas essas regulamentações, com pequenas adaptações, de maneira que essa migração ou que essa ampliação do cenário de negócios do profissional brasileiro, ele pode perfeitamente ser feito porque ele tem preparação, se ele estiver preparado para as normas brasileiras de contabilidade. Aliás, o que a gente vê cada vez mais, viu, e acho que é um espaço adequado para trazer esse assunto, e eu tenho esse olhar muito, muito de perto, é a invasão do mercado brasileiro por profissionais de contabilidade de outros países, né? Dada a situação da globalização, eu já há aqui e acolá nuances muito claras de empresas brasileiras terceirizando contabilidade para empresas na Índia, para empresas em outros países que têm um custo de mão de obra barato e que conseguem competir porque seguem
em linhas gerais, as mesmas regras internacionais de contabilidade que a gente segue aqui, né? Então, embora nós estejamos bem preparados do ponto de vista de capacidade da execução do trabalho, Marcos, Ronaldo, meus amigos, eu me preocupo o quanto nós estamos bem preparados para, de fato, tomar o mercado. E tenho esse receio de que, eventualmente, antes de que a gente consiga se internacionalizar, outros países acabem tomando espaço no mercado de serviços contábeis aqui dentro do Brasil. Há esse risco, na minha opinião. Tá mudo, Marcos. Certo, Vicente, desculpa. Tem até uma pergunta do nosso chat, do Nassib. Vocês acham que ainda falta uma valorização maior do profissional contábil em nosso país? Eu vou iniciar essa aí. Na verdade, essa questão dessa que a gente chama de hipernomia e hiperburocracia que existe no Brasil faz com que, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o contador no Brasil ele seja muito visto como o cara que traz, até no meu livro eu falo isso, né? É o cara que só traz notícia ruim. Ele não traz uma carta de amor, ele não traz uma notícia que o cara ganhou na loteria. Então, a gente acaba virando aí o porta-voz de más notícias. E aí o cara não quer conversar com o contador, né? Muitas vezes o contador, na hora de discutir negócio, tira-se o contador da mesa porque o cara só vai vir com a visão, não pode, aqui não pode, porque a receita não deixa. Então, isso faz com que o contador ele seja diminuído um pouco ali do seu grau e do seu poder dentro da gestão, e como o cara que tem os números na mão para fazer a empresa ir com muito mais segurança, né? E aí, e há também no mercado, muitas vezes, um pensamento de que a burocracia, ela seja muito bom para o contador. A gente sabe que a base do nosso negócio de contabilidade está firmado no compliance. Só que isso vai mudar. E quando isso mudar, nós temos que ter consciência e ter já um trabalho feito para que nós possamos acompanhar isso. Porque a contabilidade é muito mais do que isso e o contador é muito mais do que isso. Então, mas também não dá para esperar, né? A gente tem que começar esse processo agora. Por mais que seja difícil e doído, a gente conseguir e cada vez mais subir o nível de informação que a gente trabalha, tratar melhor essas informações e levar para o nosso cliente muito mais valor no trabalho da contabilidade, mostrar para eles realmente esse poder que está oculto para ele e que a contabilidade pode trazer. Isso vai trazer muito mais valorização para o contador, porque ele vai agregar muito mais valor dentro do negócio como um cara estratégico. O contador tem que ser alguém. Eu falo muito isso para os meus clientes. Olha, antes de qualquer decisão de investimento, de venda, de compra, de ampliação, fala comigo. Me pergunta, me diz do que você pretende, que nós vamos fazer as contas e ver qual é a melhor forma de você fazer isso. Nos Estados Unidos você tem o Bookkeepers e tem o Financial Advisor. Nós temos um amigo, inclusive um colega, que vai falar sobre isso. Então, o contador tem que ser aquele cara que ajuda o cliente a ganhar mais dinheiro. E a gente tem que começar cada vez mais a assumir esse protagonismo e preparar nossa empresa para escalar esse processo que nós sabemos que não é fácil. Maravilha, Ronaldo. Sevilha, o Maílson Costa, ele faz uma pergunta que eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre o assunto, mas só para esclarecer mesmo, né? Qual a sua percepção em relação à não adoção de FRS na contabilidade dos Estados Unidos? Essa discussão bem antiga, né, o Marcos, causa um certo desconforto, né? Os Estados Unidos, eles são um país muito interessante, eles têm um poder econômico muito grande, a partir daí eles acabam meio que impondo, né, algumas regras para o resto do mundo, e a gente acaba tendo que se adaptar, né? Na verdade, é até possível e é legal vender ações e, por exemplo, negociações de empresas nos Estados Unidos usando só o IFRS. A Bolsa de Valores lá nem exige que seja apenas o US GAAP, mas os investidores americanos gostam de olhar os padrões US GAAP, né? Então, a maioria das empresas que tem assim, um porte grande acabam fazendo também demonstrações contábeis atendendo às normas da US GAAP. Para quem eventualmente não conheça, as diferenças estão em critérios como, por exemplo, o formato dos relatórios, a maneira de identificação de mensuração do valor de alguns ativos e de alguns passivos, né? Então, tem regras específicas, né, americanas que diferem um pouquinho do IFRS.
Eu desconheço qualquer movimento concreto dos Estados Unidos no sentido de aderir ao IFRS de maneira definitiva, né? Eles continuam muito firmes em manter lá o seu US GAAP, de maneira que eu não vejo alternativa. Assim, se algum cliente ou se alguma empresa que você ajuda pretende ter acesso massivo a mercados de capitais nos Estados Unidos, você vai ter que aprender um pouquinho do US GAAP e aplicar e fazer, talvez, aí ajustes nas demonstrações para poder atender ao mercado americano. Certo. Obrigado, Vicente, pela resposta. Eu acho que atendeu bem ao Maílson, né? E aí eu queria voltar para o nosso manicômio tributário, viu, Ronaldo? Né? Com relação, assim, dando uma geral, né? A gente fala que o nosso sistema é complexo e tal, tem várias reformas. A meu ver, a gente vai ter reforma sempre, a reforma é todo dia, né? O que a gente está esperando de reforma no Congresso são projetos concretos, né? Tem o projeto de lei, o 110 de 2019, o 45 também, que talvez simplifique, né? Lá em 2013, aí em Curitiba, Ronaldo, eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Eurico Desante, que é um dos pais da reforma, né, um dos pais do PL 45, lá ele já falava em tentar simplificar o sistema tributário brasileiro, né? Eu acho que ele é um guerreiro, né? Ele está na equipe lá do CECIF, né, do Centro de Cidadania Fiscal, ele junto com o Nelson Machado. O Nelson Machado, inclusive, já foi até meu chefe, né, no Ministério da Previdência. E com relação à carga tributária brasileira, ela é realmente complexa, ela é realmente alta, se a gente comparar com países, por exemplo, como Dinamarca, Bélgica. Na Bélgica, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física, para quem ganha o equivalente acima de 10 mil, está em torno de 50%, se não me engano, né, o imposto de renda da pessoa física. Então, assim, com relação a esses países, o nosso sistema é tão ruim assim mesmo? Olha, a carga tributária do Brasil, em relação à média dos países, não está muito distante da média, né? O Brasil não tem uma carga tributária tão alta quanto nós sentimos. O nosso problema é a falta de retorno, de percepção do retorno desse tributo que eu pago ali todos os meses, né? E em relação a essa complexidade, de fato, não há dúvidas de que o sistema ele é caótico, né? E que, de fato, nós precisamos de uma maior simplificação. E a eventual redução da carga tributária, ela vai se dar a partir do momento em que a gente simplifica, reduz as estruturas do Estado e também passa uma reforma administrativa para diminuir o tamanho dos gastos, porque eu não consigo diminuir a receita se a despesa continua aumentando no volume que está aumentando. Então, a gente tem que trabalhar aí, em paralelo, essas duas reformas para que a gente possa ter aí uma luz no fim do túnel. Ô Marcos, deixa eu fazer aqui uma colaboração nessa questão que você acabou de trazer, que eu acho que ela é... Claro. Talvez a colaboração que eu vou fazer agora talvez também traga uma amplidão para esse debate desse tema, né? Na maioria dos países do mundo com os quais eu me relaciono, é interessante, por exemplo, quando um europeu me procura, de vez em quando aparecem aqui empresas europeias que querem ajuda, né? Ou mesmo quando um americano me procura, e na pauta de conversa eu digo, vamos falar sobre tributos, eles dizem, não, eu quero conhecer os tributos diretos. Quais são os tributos que eu vou pagar sobre o meu lucro? Me diz aí, qual é o imposto de renda que eu pago sobre o meu lucro? É esse que eu quero conhecer. E aí eu digo para eles, não, mas você precisa entender também dos indiretos, porque é uma colcha complicada, né? Então tem lá o IPI, tem o ICMS, tem o PIS, tem o COFINS, tem o ISS. Ele diz, não, esses indiretos não me interessam, porque eles não são impostos que eu pago. Eu boto no meu preço, cobro do cliente, se ele é baixo, se ele é alto, se ele é caro, se ele não é caro, não faz diferença para mim. Depois ele vai perceber, e aí nesse aspecto faz diferença sim, que às vezes o custo do headcount para fazer a apuração desses impostos é muito alto. Aí ele começa a se preocupar um pouquinho, né? Mas eu queria pegar esse raciocínio que é diferente do raciocínio geral, pelo menos, do empresário brasileiro. O empresário brasileiro, na minha maneira de ver, e eu acompanho muitos empresários há muito tempo, eles não enxergam a diferença entre tributo direto e tributo indireto. Então, o empresário brasileiro, ele tem a impressão, e eu compreendo, não é uma crítica não, é só uma constatação, de que quem está pagando o ICMS é ele, de que quem está pagando o PIS e o COFINS é ele, de quem paga o IPI é ele, de que quem paga o ISS é ele. Ele não tem a percepção clara que isso não é dinheiro dele, né? Então, é como se, eu sei que todos compreendem isso, mas vou fazer aqui um exemplo muito tolo aqui, né? É como se
eu tivesse que pagar R$1.000 para o Marcos por alguma coisa e R$100 para o Ronaldo. Mas ao invés de pagar R$100 para o Ronaldo e 1.000 para o Marcos, eu dou 1.100 para o Marcos e digo, Marcos, pega esse 100 aqui e paga o Ronaldo para mim, que você vai estar com ele hoje mais tarde e tal, né? Para o Marcos, aqueles R$100 não é um dinheiro que está saindo do bolso dele, ele foi mero portador. Mas o empresário brasileiro não consegue enxergar isso claramente, né? Então, o empresário brasileiro, ele, diferente do empresário do resto do mundo, ele reclama do tributo indireto como se fosse um peso dele. Eu compreendo que a carga de horas para apuração, a obrigação acessória, tudo isso é um peso do empresário brasileiro. Mas o custo do imposto propriamente não é dele. A falha, na minha opinião, e é algo que no Brasil é muito comum e no resto do mundo é menos frequente, é menos comum, a falha é que, na hora de formar preço, o empresário não tem isso claramente estruturado. Então, quando no mercado o preço do produto começa a ser mais competitivo, e isso a gente percebe de maneira muito clara acontecendo, né? Então, por exemplo, eu vendo esse copo aqui, aliás, ele nem está aparecendo porque eu como aqui, pronto, ó. Eu vendo esse copo e o preço que eu sempre pratiquei é R$10. Quando lá fora no mercado aparece um concorrente vendendo esse copo a R$9, e lá fora que eu digo não é nem fora do Brasil, é aqui no mercado interno mesmo, né? Fora da minha empresa, aparece alguém vendendo a R$9, nem sempre o empresário brasileiro volta para a sua estrutura interna e reavalia a sua maneira de precificação. Ele geralmente, eu já vi isso muitas vezes, ele diz, se o meu concorrente está vendendo a R$9, vamos abaixar o preço para R$8,90 que a gente vai tomar o mercado. Né? Sem uma análise sólida, sem uma análise feita com apoio de um contador que defina a estrutura de custos. Né? Eu vou até alongar um pouquinho aqui, eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo para eu explorar esse tema, né? Eu vou até alongar fica à vontade. Essa questão, o Marcos, não é uma digressão, não é uma construção mesmo a respeito disso, porque no resto do mundo, quando o preço do produto cai, o que o empresário faz? Ele não subsidia a sua ineficiência não repassando o tributo indireto. Porque no Brasil, em última análise, é isso que acontece. Para manter o meu negócio funcionando, eu diminuo o meu preço, no final do mês eu não tenho caixa, eu preciso escolher o que é que eu vou pagar e o que é que eu não vou pagar, e aí eu não pago os tributos indiretos. É por isso que a gente tem uma dívida ativa, se eu não estiver enganado, o Ronaldo trouxe esse dado, acho que de 3 trilhões, acho que é isso que está lá, não lembro, você falou o número aí, mas é um número tão grande que é até difícil para a gente imaginar o tamanho disso, né? Porque o empresário, ele, em muitas vezes, né? Claro que tem as exceções, tem um empresário que está me assistindo que não faz isso e eu já quero pedir desculpa para ele, mas ele se financia com dinheiro do imposto. Né? É frequente isso. E a gente vive para manter uma sustentabilidade aparente de um refis aqui, de um parcelamento especial ali, ou de uma transação excepcional acolá, né? É uma realidade que faz parte já do cotidiano. No restante do mundo, como é que o empresário faz? O mercado está praticando R$9 o preço agora? Pois então eu tenho que olhar para dentro da minha empresa e mudar o meu modelo de operação para reduzir custo. Eu vou procurar comprar o vidro mais barato, eu vou procurar diminuir despesa de frete, eu vou procurar, por exemplo, na China, uma coisa que a gente vê, quem gosta de acompanhar, eu falei lá do chapéu de palha, né? Eu tenho certeza que a máquina que produz o chapéu de palha na China é de altíssima tecnologia e, portanto, tem um custo de produção mínimo, enquanto que a fábrica brasileira que produz chapéu usa provavelmente uma máquina antiquada e que tem um custo de produção grande demais. Né? No mundo inteiro, por exemplo, é muito comum ver gente se preocupando com o custo da capacidade não utilizada. No Brasil, a gente não tem essas discussões. A gente não consegue entrar nesse aspecto. Né? Então, tem esse universo que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, que não é só o tamanho da carga tributária, mas também a falta de compreensão do que é tributo da empresa e do que é tributo do consumidor. Tanto do ponto de vista acadêmico, de compreensão cognitiva, quanto do ponto de vista de comportamento gerencial. Eu não posso misturar. Recebi PIS e COFINS é do governo, esse dinheiro não é meu, eu não vou pagar esse dinheiro, ou melhor, usar esse dinheiro para pagar as minhas contas aqui dentro, ou para financiar, desculpem o peso da palavra, a minha ineficiência. Porque, em última análise, é isso. Como eu não consigo produzir o copo barato, eu financio a minha ineficiência usando o dinheiro do imposto. Essa é uma das características que eu entendo que o mercado brasileiro tem,
e que a reforma tributária não vai resolver, porque o empresário, se ele não mudar a sua maneira de gestão e ele não passar a se cobrar um comportamento competitivo brilhante, ele vai continuar se financiando dos impostos indiretos, ele só vai parar de pegar o dinheiro do PIS, COFINS e ICMS e vai passar a pegar o dinheiro da CBS ou do IBS, mas vai continuar no mesmo problema. Maravilha, Vicente e Ronaldo. Creio que todas as perguntas do chat foram respondidas, né? Nós temos aí umas agendas concorrentes aí de Ronaldo e Vicente, né? Ao longo da tarde ainda, vão ter que produzir muito ainda hoje à tarde. Creio que a gente respondeu bastante as perguntas. Achei interessante a fala do Ronaldo de lembrar o Tiradentes, né? Quantos Tiradentes nós não estamos precisando, talvez, para dar uma sacudida nesse país e realmente tirar essa queixa dos empresários com relação a essa complexidade toda, essa quantidade de obrigações acessórias, por exemplo, como o Vicente falou, né? É impossível a gente atender tanta obrigação acessória para uma empresa tida como mais simples, como as microempresas, as pequenas empresas, né? Eles sofrem muito, como o Vicente falou, o empresário não entende muito que tipo de tributo ele está pagando, né? E isso, a meu ver, usando até um jargão goiano mesmo, judia muito do empresário, né? Isso é ruim para o ambiente de negócios. Estão aí os guias, né, do Banco Mundial, como o Ronaldo falou, da OCDE, quem quiser se aprofundar lá, para ver qual é o ambiente tributário brasileiro, de ordem técnica mesmo, assim, uma visão técnica. O Banco Mundial faz isso com maestria todos os anos, praticamente. Enfim, eu acho que o ambiente é complexo, mas a gente não pode desistir de tentar entender, né? Agora a gente tem aí um mundo digital, né, desafiando a tributação, os influencers digitais fazendo publicidades a todo momento de produtos, né, de empresas, e as empresas agora serão convidadas pelos fiscos a entender isso também, né? Os próprios legisladores com certeza vão botar os olhos sobre os influenciadores digitais, né? Eu penso assim, e creio que em breve teremos novidades na legislação. Eu vejo que falam que a CBS, que o Ronaldo falou, né, talvez seja o IVA brasileiro, mas a gente não pode esquecer que a gente já tem CMS, IPI, que tem características similares ao do IVA, ao VAT, né, ao VAT na Europa. Vai ser um dual, viu, Marcos? Sim, sim. Igual no Canadá. Sim, sim. CBS aqui e IBS embaixo. Sim, igual o GST do Canadá, né? Aproveitando, para quem quiser se aprofundar também, existe um guia da Ernst Young sobre VAT, né? Atualizadíssimo. Por isso que eu estou me referindo a ele, que fala que existe no Brasil um VAT com alíquota de 35%, né, do ICMS lá, quando junta tudo, né, eles falam que existe o VAT brasileiro com 35% de alíquota máxima lá nesse guia. Cara, isso, a gente respondeu todas as perguntas, a gente agradece a participação de todo mundo, agradece a disponibilidade do Vicente aí, ter deixado lá os clientes e o seu escritório, o Ronaldo também, né, que está em Curitiba e é empresário no Tocantins. Né, em nome da comissão e do conselho, a gente agradece a todos que acompanharam o nosso encontro de hoje. E não se esqueçam, amanhã nós teremos, o assunto será Transfer Price, né, bem interessante, com o consultor Francisco Moreira e o Alexandre Saranelli, que falou ontem também, e o momento será mediado pela Mariana Oliveira, que também tem bastante experiência no Brasil, né. Lembramos que no chat foi disponibilizado o link para que possam informações para emissão de certificados, tá? Não esqueçam disso, né? E esse link ficará disponível para preenchimento por apenas 1 hora. Não perca, pega seu certificado, embora não conte pontos, né, para o Programa de Educação Comparativa do Conselho Federal de Contabilidade, mas é uma experiência única, né? Eu ouvi essas feras aí falando, Ronaldo e Vicente, né? E para receber todos os informativos do Conselho, né, e sobre ações do Conselho, baixa o aplicativo aí do CRC, né, aproveita quem não curtiu ainda, quem não se inscreveu no canal do CRC, está na hora, né, e não esqueça de passar, né, no site da Quaion, para quem é contador, para ver como concorrer ao sorteio, né, de um carro 0 km.
Então, o site é www.qyon.com/carro fácil e vá lá e tenta abocanhar esse carro aí. Tá bom? Então, assim, os temas hoje foram interessantes. E aí eu convido o Ronaldo e Vicente para as palavras finais. Obrigado aí pelo convite de vocês e parabéns mais uma vez pelo evento, de suma importância aí para que a gente possa pensar um pouco além das nossas fronteiras e ver que realmente a contabilidade e o contador é um profissional do mundo, né? Ele não está ali só circunscrito no microambiente em que ele está trabalhando e tem muitas outras oportunidades aí para fora e que, de fato, eu acho que em relação à questão da reforma tributária é muito importante que a classe busque se aprofundar. Eu tenho alguns artigos escritos no Portal Contábeis, pode jogar aí Beabá da Reforma Tributária, lá eu coloquei de uma forma bem prática como é que funciona, vou depois fazer até um outro artigo mais atualizado com as últimas informações, mas já te dá um conhecimento muito maior para saber que, de fato, é possível e que a gente tem condição de fazer realmente esse movimento. Muito obrigado. Obrigado, Sevilha, aí, pela parceria. Obrigado, Marcos. Valeu, Ronaldo. Prazer, Ronaldo, trabalhar com você, viu? Foi muito bom. Marcos, obrigado. Eu saúdo você, na sua pessoa, saúdo todo o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, tenho um carinho enorme pelos meus colegas aí do Rio de Janeiro, desejo muito sucesso a todos vocês e que essa jornada traga oportunidades internacionais mesmo para todos. Isso aí, muito obrigado a todos. Grande abraço.